Oi, meus amores, bom dia! Vamos a mais uma aulinha de ciências. E hoje é terça-feira, dia 28 de março, e a Tia Ellen fez aqui uma apresentação diferente inicial, que a gente vai dar a programação, que a gente vai rever os aspectos gerais do uso de máquinas com motores no nosso cotidiano, abordar a continuação do conteúdo de poluição e das mudanças climáticas e o que é que estão pensando sobre os caminhos renováveis. Tem a atividadezinha do nosso livro de ciências, mas a Tia Ellen trouxe uma frasezinha de reflexão, ou seja, é uma frase de Dalai Lama que diz: seja gentil sempre que possível. E é sempre possível. Ou seja, seja gentil sempre, 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 tá ok? Então vamos lá para nossa aulinha, nosso conteúdo de ciências, que é poluição atmosférica, mudanças climáticas e combustíveis renováveis. Esse conteúdo, como faz parte da continuação do capítulo 10, a Tia Ellen não fez uma abertura muito extensa, mas ele vai estar aqui da página 108 até a página 111. Bora lá? Bom, vamos rever a princípio o assunto. As máquinas, elas foram responsáveis por grandes mudanças do nosso cotidiano. Só porque essas mudanças, elas vão desde mudanças socioculturais a mudanças econômicas e ambientais. Para você, para que as máquinas são tão importantes? Vocês se lembram da aula passada, do nosso conteúdo? Para que essas máquinas são importantes? O que ela mudou do nosso cotidiano? Por que elas são importantes, tá? É bom lembrar que as máquinas, elas trouxeram muitos benefícios para a humanidade, que é através dela que a gente tem lá o nosso celularzinho com Wi-Fi, é através dela que nós temos a nossa energia elétrica, é através dela que nós temos os nossos móveis, os nossos móveis, os nossos utensílios, todos os nossos objetos praticamente são produtos de máquinas, tá? Ou eles possuem máquinas em suas construções, como zíperes, parafusos e pregos e alavancas e roldanas e assim por diante, certo? Então a máquina hoje em dia, ela é praticamente impossível com que nós consigamos ter uma rotina do dia a dia sem utilizar nenhum tipo de máquina. Isso é quase impossível, certo? Direto ou indiretamente a gente faz uso de máquinas. Só porque é claro, Tia Ellen, óbvio que tudo que é bom tem algum malefício. Seria qual? No caso aqui que a gente tem das máquinas, a gente trouxe juntamente com as máquinas uma poluição, tá? E a gente trouxe a poluição e a princípio a gente vai começar com a poluição atmosférica. É óbvio que essas máquinas trabalhando e exercendo suas funções não seria somente coisinhas boas. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de gás carbônico, que é o que, tia? Gás carbônico. Gás carbônico é aquele gás tóxico proveniente da queima de materiais orgânicos, tá? Materiais que tem na sua composição ali carbono. Ou seja, essa queima, ela vai aumentar a quantidade desse gás na atmosfera. E claro, como uma consequência, há o aumento do efeito estufa, que é justamente aquele efeito que a gente já conversou antes, que é o aumento da temperatura do nosso planeta. Ou seja, que aqui já está dizendo, né? Então, no livrinho de vocês, a tia tentou colocar aqui essa imagem para a gente poder acompanhar de acordo com o livro, mas a imagem, pelo jeito, ficou péssima. E olha que na hora eu olhei, mas parece que ficou pior. Mas, enfim, isso não vai atrapalhar a gente. No livrinho de vocês, na página 108, tá? Abram aí o livrinho de vocês, página 108, ele vai estar falando desse conteúdo e vocês podem acompanhar no gráficozinho. O gráfico, ele vai demonstrar o aumento, tá, do gás carbônico, que é a concentração desse gás, é o vermelhinho. Já esse amarelinho aqui é a quantidade de emissão desse gás por nós seres humanos. Se vocês observarem, essa concentração de gás na atmosfera, obviamente, ela
já vem crescendo, né? Não tão rápido assim e tudo mais, de acordo com as nossas ações no nosso planeta. A gente acende uma fogueira para poder produzir alimentos, a gente acendia fogueiras para se aquecer, ou então para acender fogo, ou mesmo para fazer uma limpa no terreno. Então, antes mesmo das indústrias, as concentrações de gás carbônico, elas já vinham subindo pelas ações antrópicas, tá? Só porque aqui, a partir de 1850, depois dos anos de 1850, aconteceu a Revolução Industrial, tá? Nesse período entre 1850 e 1900, mas a Revolução Industrial realmente se deu aqui nos anos de 1950. O que aconteceu? Olha aqui, uma subidinha, o que passou? É uma subida reta, tá? Das emissões desses gases, ou seja, as indústrias, elas emitem grandes quantidades de gás carbônico e, como consequência, essas concentrações, elas também subiram, tá? A gente tem aqui uma outra imagenzinha do livro de vocês, já na página 109, que a gente vai atrelar esse aumento dessas emissões de gás carbônico, dessa queima de matéria orgânica e dessas indústrias com as mudanças climáticas. Ou seja, tia, tem alguma interferência? Tem sim. Como, tia? Ora, se eu estou dizendo que o aumento da queima desses gases e esse acúmulo na atmosfera faz com que haja um aumento do efeito estufa, é uma consequência o aumento também da temperatura, tá? É importante ressaltar que, assim, desde milhares de anos atrás, o nosso planeta ele já tem esse aumento e subida, tá, de temperatura. Só porque o que acontece? Posteriormente ao aumento do gás carbônico, essa temperatura, essa oscilação de temperatura que se mantinha na maior parte do tempo lá embaixo, agora ela oscila lá em cima, ou seja, embora ela tenha quedas de temperatura, essas quedas elas não são tão abruptas, não se mantêm estáveis. E também, quanto maior o consumo de gás carbônico, lançamento de gás carbônico na atmosfera, maior essa temperatura, como vocês podem ver aqui, ó, no gráfico. Quanto maior, quando tá no altinho lá, ó, o gás carbônico, também tá no altinho aqui a temperatura. Quando tá altinho aqui o gás carbônico, tá altinho a temperatura. Se diminui aqui o consumo de gás carbônico, diminui a temperatura, tá? Então é assim, a temperatura ela sempre teve essa oscilação, mas ela está diretamente correlacionada, tá, com a queima de gás carbônico. Quanto mais gás carbônico queima, mais sobe a temperatura, tá? Bom, tia, agora pronto, ninguém pode mais usar as máquinas, ninguém pode mais... Não, a tia em nenhum momento disse e nem a ciência disse. É impossível retroceder, é impossível com que nós seres humanos não façamos mais uso de máquinas, elas facilitam o nosso dia a dia, dão qualidade de vida. Então, como assim eu vou deixar de usar algo que é positivo? Bom, embora eu posso continuar usando e eu devo, e isso faz parte da evolução de nós seres vivos, isso não necessariamente significa que eu tenha que acabar com o planeta. Não, existem o que a gente chama combustíveis renováveis. E aí a chamadinha do livro de vocês, ele vai trazer como novos caminhos. E o que seriam esses novos caminhos, Shelly? Seria justamente a busca de alternativas para solucionar esses problemas. E quando eu tento solucionar um problema que é, tipo, entre aspas, insolucionável, ou entre aspas, que não dá, eu chamo ele de sustentável, tá? Como é sustentável? Eu consigo sustentar o meio ambiente, eu consigo sustentar o que eu quero, mas de forma positiva, ou seja, menos danosa ao meio ambiente. Então a gente vai fazer o que para isso, Tchelle? A gente vai tentar aprimorar esses recursos, tá? Com a produção de motores elétricos movidos a hidrogênio e que utilizem energia solar, é um exemplo disso. Já a gente pode falar também do biodiesel e do etanol. O que são eles, tia Ellen? Eles são nada mais, nada menos do que combustíveis que vão causar menos dano ao meio ambiente.
Como, por exemplo, a gente tem aqui, olha, o etanol e o biodiesel, que é a mesma coisa. O biodiesel é um diesel biológico, um diesel que vem do meio ambiente, que a gente produz o etanol, que é a consequência, tá? Que é um tipo de álcool. Ambos são utilizados para movimentar veículos, máquinas e assim por diante. Todos os tipos de máquina. O veículo também é um tipo de máquina, tá? Então, ele pode ser produzido através de matérias orgânicas, como, por exemplo, cana-de-açúcar, milho, soja e etc. Essa matéria-prima, tá? Ela vai servir para o etanol ou biodiesel, que vão ser colhidas e trituradas aqui na maquininha. Eu vou retirar daqui o biodiesel, eu vou tirar o óleo e eu vou extrair esse óleo dos grãos, sementes, frutos, e o etanol eu vou fazer uso dos açúcares. E eu vou separar, porque qual é a diferença, tia? O biodiesel, ele vai ser um óleo, tá? Um óleo que você coloca, por exemplo, no seu carro. Já o etanol, ele é o álcool. Então, são processos diferentes para que eu extraia aquilo que eu quero e que eu possa utilizar de forma positiva. Eles vão passar por um processo químico, tá? De máquinas que vão funcionar. E aí, no caso do etanol, que é para eu obter o álcool, eu vou fermentar e destilar esse álcool, que é um processo químico mais detalhado. Para o biodiesel é o óleo e para o etanol eu vou destilar através de fermentação e aí eu vou ter um álcool, resultante de um álcool, certo? Então, esse álcool e esse biodiesel, ele pode ser utilizado para movimentar máquinas, grandes máquinas ou simplesmente máquinas mais simples do nosso cotidiano, que são o carro. Então, ele vai sim emitir gás carbônico, só porque eu chamo essa matéria, tia Ellen, de uma matéria sustentável? Porque ao invés de eu ir lá no solo e tirar, por exemplo, petróleo, que ele não é uma matéria renovável, e eu queimo esse petróleo e ele vai para o meio ambiente e ele vai se acumular, ao contrário do petróleo, da matéria proveniente do petróleo, o biodiesel, olha, as plantinhas que eu vou plantar, elas vão absorver com muito mais facilidade esse gás carbônico e transformar em oxigênio. Lembrem, gás carbônico é a matéria principal de consumo das plantas e quando elas consomem esse gás carbônico, elas transformam em oxigênio, tá ok? Então, é por isso que é uma alternativa mais viável, tá? Mais viável, não é que seja a solução, ela é mais viável do que a queima de petróleo. Já outros caminhos, a gente tem também o biogás, que ele é altamente energético, ele é facilmente encontrado em aterros e biodigestores. Aterros sanitários são lixões, tá? E biodigestores são digestores de matéria orgânica que pessoas, né, que se interessam produzem, que são tipo, entre aspas, máquinas ou tanques que eles vão jogando restos de matéria orgânica lá dentro, certo? E ele pode ser um substituto de combustíveis fósseis, de gases fósseis, porque o petróleo, ele também produz gás, e é esse gás butano da nossa cozinha, tá? Então, esse é incrível se você imaginar que o lixo, o que seria lixo, o resto de animais em decomposição, se você colocar ele em um tanque, ele simplesmente pelo fato de ele estar ali digerindo essa matéria morta, as bactérias, fungos, micro-organismos, ele vai liberar um gás que ele pode servir sim para energia térmica, energia elétrica e energia veicular. Existem carros que são movidos a gás, tá? Existem usinas que são utilizadas também, queimam gás, e existem também a queima desse gás para produzir, por exemplo, fogo na nossa cozinha. Então, você imagina o quanto isso é viável, porque a matéria orgânica, ela já existe, ela não vai passar por nenhum processo muito complexo, a não ser essa mistura de gases, a captura e o direcionamento, tá certo? Então, outra matéria que pode sim ser uma fonte renovável e que vai causar menos dano ao meio ambiente, tá ok? Então, vocês gostaram de tudo que a gente aprendeu sobre máquina e o quanto elas mudaram a nossa vida? Vocês se deram conta de tudo isso?
E se deram conta também do quanto elas podem ser prejudicial e do quanto a gente pode mudar através de atividade sustentável? Para a gente poder fixar melhor o conteúdo, a gente vai fazer a atividadezinha, é bem pequenininha, ela tá na página 111 e a gente tem duas questões, as questões 5 e 6. Mas a questão 5, ela vai ter os itens A e B que a Tchellen quer que vocês façam, tá ok? Então, a Tchellen agradece muito pela atenção. Não esqueça que nós professores, aguardamos atividades e dúvidas no privado. E a tia deseja de todo o coração que vocês tenham um ótimo dia.